Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ela Disse Sim e Agora. Eu sou a Larissa Butter, assessora de casamentos e cerimonialista, e tô aqui com convidados muito especiais. Então, nosso primeiro convidado, Lucas Macciola, é videomaker e está entre o top 1 na lista dos arrependimentos das noivas. Lucas, fala um pouquinho do teu trabalho pra gente. Então, primeiramente é um prazer estar aqui, né? Receber esse teu convite, participar do podcast. E é isso aí, a gente trabalha com vídeos de casamento, né? E como tu falou, é o top 1 de arrependimentos das noivas, porque acaba passando o tempo, acha que às vezes não é tão necessário, tem alguém que vai filmar lá com o celular e depois fica arrependida, né? E depois o tempo não volta. Não volta mais. Não viu volta. a entrada dos padrinhos, não viu a entrada do noivo. E é isso aí. Nossa convidada como noiva hoje, ela que é maquiadora, visagista, trabalha também com outras noivas, mas no lugar de noiva, como é que foi, Ari? Boa tarde a todos. Larissa, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu sempre trabalhei com os bastidores e estar na experiência de vivência de noiva foi bem diferente. A gente aprende a ter paciência, exercer principalmente. E é fundamental, até já vou falar, a assessoria é muito fundamental. No início, eu achei que talvez não precisasse, mas, gente, a gente precisa de toda a ajuda possível. E impossível, E impossível também. Ari, o que eu gosto sempre de perguntar e saber, porque a gente que tá já acostumado em fazer evento, na criação, o que como noiva, na hora do pedido, porque o pedido de casamento é algo muito esperado, né, por muitas pessoas. Como é que foi o depois, assim, ó, foi pedido em casamento, e aí? Conta um pouquinho pra gente dessa expectativa. Depois do pedido, na verdade, a gente tinha a intenção de fazer algo bem pequeno, só na igreja, algo mais cartório. Só que a minha sogra veio com a ideia de fazer um casamento com festa. E no momento que a gente abraça a ideia, a gente cai de cabeça, assim. Eu já estava imaginando mil coisas. E desde quando a gente decidiu casar com festa, um casamento relativamente grande, eu falei pro Jean, assim, a gente precisa de uma assessoria completa. Porque eu sou ansiosa, eu já sabia que nesse momento eu ia ficar ansiosa. Então, a assessoria foi a primeira coisa que eu procurei, que eu busquei. Tanto que eu lembro do primeiro contato meu contigo. Que foi, acho que era umas 10h30 da noite, que eu mandei mensagem e tu respondeu na hora. Na hora que tu respondeu, eu falei assim, caramba, ela me respondeu uma hora dessa. Opa, essa daí vai estar disponível pra mim. Tu sabe que isso é uma coisa que elas sempre falam assim, ó. Ah, se demorou pra me responder, imagina no meu casamento, imagina depois de fechar contrato. Mas assim, é uma briga interna lá em casa, tá? Essa questão de responder. Sempre que eu tiver disponibilidade, eu vou responder. Eu não consigo olhar e dizer, não, só vou responder em horário comercial. Claro que eu priorizo muito os trabalhos que eu tô fazendo. Então, eu não vou responder uma pessoa quando eu tô com uma noiva em atendimento ou finalizando o casamento, enfim. Mas eu tento sempre realmente responder porque a noiva é um ser diferente. Né? Acho que o Lucas também já deve ter percebido isso. É muito diferente tu fazer uma festa de 15 anos que tu tem a mãe, a aniversariante e uma noiva. A noiva é um ser de outro planeta. Que a gente quer tudo pra hora, né? Na hora daquele instante. Então, é tanta coisa pra organizar. E como eu trabalho nos bastidores, eu não tinha ideia, na verdade, de tudo que tinha pra organizar. Então, esse era o meu medo, de começar sozinha, me perder, me estressar. Então, no momento que a gente teve o primeiro contato, até falei pro Jean, assim, é ela que eu vou contratar. Pode até perguntar pra ele, isso é real. Porque realmente me passou uma segurança e eu gosto de um bom atendimento. Eu acho que a gente que trabalha com atendimento, a gente preza um bom atendimento com a gente também. Então, desde o início, eu não tive dúvidas, assim. Ah, isso é muito bom, assim, escutar isso e repetir isso, porque eu sou suspeita de dizer, né? A gente que é fornecedor é muito suspeita de dizer, precisa disso, né? Quando o Lucas talvez vai apresentar o trabalho dele, porque o vídeo e tal. A gente é suspeito, porque a gente está vendendo nosso trabalho, mas a gente sabe o diferencial que dá. Como é que foi a escolha do vídeo, do videomaker? Como foi, assim, esse processo?
Eu pesquisei no Instagram para começar, né? Porque por mais que a gente tenha esse trabalho de bastidor, eu não tinha esse contato direto com os profissionais, né? Então o Lucas foi um dos primeiros que apareceu. Desde quando orçou, eu gostei muito do trabalho dele, o atendimento dele foi bom. Ele mandou vários links de casamentos já realizados. Sim. Então eu vi, eu mostrei pro Jean. No começo ele não queria vídeo, o Jean, que ele falou, não, porque não precisa. Eu falei, cara, precisa. Não tem, vai ter coisa que a gente não vai ver. Aí eu até usei um exemplo, eu assim, cara, se eu não tivesse uma filmagem minha dançando com meu pai nos meus 15 anos, hoje eu não teria uma imagem dele comigo dançando uma valsa. Aí ele botou a mão na consciência e ele assim, tá, então libera. Aí, em seguida, a gente fechou cedo. A gente não demorei muito Não, foi cedo. Contato. Não, foi bem rápido, Foi né? cedo porque a gente começou a organizar o teu casamento em fevereiro do ano passado. Sim. Eu lembro que eu acho que eu fechei em março com E foi ele logo já. em Sim, seguida, sim. assim, acho Faz que foi. bastante tempo. E isso foi bem diferente, tá? Porque não costuma ser o perfil. Hoje, a filmagem acaba sendo um dos últimos itens a fechar. Porque, assim, claro, a gente entende e respeita, tá? O meu lado, eu sempre vou respeitar o orçamento do cliente. Pra mim é muito importante isso. Então, às vezes, realmente, não dá pra fazer. Mas é o número 1 dos arrependimentos. Hoje, se perguntar pra 10 noivas, o que tu te arrepende do teu casamento? 9 vão dizer que não filmaram. Um vídeo. Né? Então, assim, ó, isso é uma coisa que esbarra muito pra ti. Como é que é a tua visão em relação a isso? Acontece muito, né? Às vezes até eu chego a falar para algumas noivas, né? Não precisa fechar comigo, não precisa fechar com qualquer um outro que tu acha que é caro, ou que isso, ou que aquilo, mas fecha. Faz com algum registro de vídeo, não deixa de fazer, é importante, né? Porque, assim, cara, a foto é super importante também. A foto e o vídeo, não tem como dizer, um é primeiro que o outro. Os dois são super importantes, né? A foto é clássica, claro. Mas o vídeo, assim, tu sente a emoção, sabe? Como da Ariana, que a gente passou lá o Same Day. Cara, aquilo lá, tu vê na hora, tu sente, tu chora, tu te acaba depois. Porque é lindo mesmo, sabe? É uma emoção que fica ali registrado. Tudo aquilo que tu vivenciou naquele dia. Se tu não tiver o registro daquele dia, eu não posso dizer que ficou em vão. Vai ficar só nas memórias, né? Mas como a gente fala, é suspeito de falar, né? O que a gente pode explicar também é assim, ó, eu tava lá e presenciei a parte do Same Day que foi perfeito. Não teve uma pessoa que não se emocionou, mas assim, muitas pessoas ainda não sabem o que é isso. Então, explica um pouquinho pra gente o que é e como é que é feito. Então, o Same Day Edit, né, que é o nome oficial, que se chama Editado no Dia, né? A nossa equipe, a gente trabalha com a edição somente de cenas do dia. Então a gente não traz tipo cenas do ensaio, não traz cenas nada que vem de antes, né? A não ser que for alguma coisa para construir uma história, né? Esse tempo a gente fez um que teve a mãe da noiva fez o vestido da noiva. Então isso aí não tem como ficar de fora. E daí eu muito família, eu pensei assim, se eu puxar para uma noiva, para os pais da noiva, eu tenho que puxar um pouco para os pais do noivo, senão vai ficar aquela briga. Né? Tem que ficar. Então o que a gente fez? Não, deixa eu só tirar uns depoimentos lá dos pais dele e tal, que casou bem, ficou muito legal, a gente iniciou a história com isso, né? Então aí o Same Day, a gente edita tudo lá na hora, né? A gente vai, geralmente, às vezes até 2 pessoas a mais. No dia do casamento, a gente não principalmente quando tem aqueles votos mesmo, né? A gente não faz questão assim de não deixar de fora esses votos, então que é muito diferencial, né? O nosso Same Day, a gente tem as falas, os votos ali acontecido na hora, que é impressionante também, né? Tu falou 1 hora, 2 horas atrás, já tá passando ali no telão, e a gente faz questão também de colocar todas as câmeras que a gente filma, entrada da noiva, a reação do noivo, para não ficar só uma câmera, né? E também a gente coloca drone, então a gente encaixa tudo que a gente tem de conteúdo, a gente encaixa ali no Same Day, né? Para chegar e apresentar lá no meio da festa. Uma coisa que me chamou a atenção de verdade é que quando eu vi que a tua equipe era tu e mais outros 2 profissionais, isso já me acendeu um ponto super positivo.
Porque, assim, é impossível que tu esteja em todos os lugares ao mesmo tempo, na cerimônia, sim. né? Então, eu vi o pessoal sempre muito bem posicionado. E, assim, o que tu conseguia pegar uma cena de costas, o outro tava pegando de frente. Então, a gente garantiu que tivesse todos os ângulos, né? Sim. Então, assim, isso foi um diferencial, tá? Confesso que eu fiquei bem surpresa, positivamente. Porque, às vezes, eu vejo, tipo... Claro, que a gente também entende que, às vezes, é porque a noiva optou por fechar assim, enfim, né? A gente nunca pode botar só pro profissional. Mas isso é importante, né? Garantir que tu vai conseguir pegar todas as cenas, assim. Sim. Não, é importante, né? Tanto é que quando a gente faz CMD, a gente só faz quando tem no mínimo 3 câmeras, né? Então, quando tem CMD, às vezes a gente vai até em 5 pessoas. Porque a gente quer garantir um fluxo, né? Deixar fluir bem certinho, não deixar nada passando batido. Tanto é que eu sonho direto, que às vezes eu chego num casamento que tem CMD e eu esqueci da data e ele tem CMD. Então, o CMD pra nós, assim... Eu acho que hoje todo mundo... O maior medo, né? É isso, né? Eu também já sonhei que um casamento tinha dado tudo errado. E era um casamento, assim, que o noivo era muito detalhista. Esse era o contrário. O noivo... As reuniões eram com anotadinho, assim, ó, caderninho. Nossa. E eu sonhei umas 2 semanas antes que eu... Sabe quando tu vai e não chega? E eu não ia no casamento. E eu via as coisas acontecer, eu não conseguia chegar no casamento. Gente, só no outro dia eu acordei desesperada, tá? Graças a Deus, o casamento deu tudo certo, foi lindo e maravilhoso. Mas é uma preocupação, né? É uma preocupação. E a noiva? O que tu sentiu quando tu viu efetivamente o Sam Day passando, assim? Eu fiquei... Na verdade, eu tava aérea nesse dia. Então, gente, façam o Sam Day. É importante, é muito importante. Principalmente se tu fica aérea a festa inteira. Então, eu perdi muita coisa, assim, de ver. E no momento que começou, eu lembro até hoje que começou eu e Jean dançando, eu falei, gente, como assim que já tá passando lá? E foi uma emoção muito grande, principalmente porque eu vi as pessoas que estavam lá se emocionando junto com a gente. Então, é aquele acolhimento, né? O que a gente imaginou que talvez o pessoal nem prestasse atenção, estava todo mundo olhando, todo mundo vendo, todo mundo sorrindo, se emocionando junto com a vozinha lá do Jean, chorando junto também. Então, são todas coisas que a gente não viu. Eu não vi a entrada de padrinhos, eu não vi a vozinha do Jean lá chorando, eu não vi minha mãe se emocionando. Então, é muito legal a gente ver no dia. Eu acho que dá uma inspiração, uma empolgação muito maior. De que valeu a pena, né? Nossa, demais. Eu vou contar uma curiosidade pra vocês, tá? Que uns 2 dias depois do casamento, eu fui num banco, que eu não costumo ir, não frequento esse banco. E daí eu botei o celular na caixinha, assim, fui passar. E daí o segurança, oi, boa tarde. Sempre, tipo, oi, boa tarde, tudo bem? E daí ele falou assim, eu preciso te dizer uma coisa. Eu parei e falei, meu Deus, o que ele precisa me dizer? E daí ele falou, olha, eu tava no casamento e eu quero dar os parabéns, porque tudo aconteceu num tempo tão certo. E ele falou que eu me emocionei quando passaram o vídeo. E ele disse assim, eu vi os noivos lá muito emocionados. Então, assim, uma pessoa que não sabia do nosso cronograma, que não sabia o que a gente estava preparando, que ele estava também trabalhando no evento, ele teve essa percepção, né? Então, assim... Eu não ia levar os créditos sozinha, eu falei que isso era obra do Lucas. Falei, o pessoal da filmagem, assim, que organizou tudo isso para passar as cenas. E fiquei muito surpresa. Eu saí de lá tão contente, porque eu falei assim, que legal, né? Quando a gente percebe que aquele trabalho... Porque eu vi o Lucas editando. Uhum. Então, eu vi o Lucas editando e falei, e aí? Pra gente se organizar, a hora que a gente vai passar? Porque uma dúvida que às vezes as noivas têm... E acho que a Ari também tinha essa dúvida. Mas a gente vai quebrar a festa para passar o vídeo? Vai acabar com tudo. Vai acabar com a festa? Não, gente. Se for organizado, se tiver certinho no cronograma definido, não quebra a festa, muito pelo contrário. Nós optamos por fazer na hora do buquê e na troca de banda, porque a festa da Ari tinham 2 bandas. Então, era um momento que já ia ficar mais tranquilo, só com som mecânico. Então, a gente fez esse momento e deu tudo certo, né? Assim, não pausou. A festa continuou animada, tão animada que o noivo foi até às 6h30 da manhã. O noivo se passou. Era meia-noite, ele tava pedindo hora extra pro emocionadíssimo. Ele tava triste comigo. Ele não podia mais me ver, porque eu dizia... Ele conta até hoje.
Por mim, contratava mais 1 hora, 2 horas, mas eu olhava pros fornecedores, eles tudo me olhando assim, com raiva. Só que falta 2 horas. Eu fiquei com pena deles. Eu disse, tá bom, pena deles, tá certo. Não, o noivo, a Ari tem no Instagram dela mostrando isso, né? O Jean foi um show à parte, né? O casamento era dele. Até eu brinco com o Lucas Ele que curtindo. a partir de uma parte ali da filmagem festa, da festa, a noiva sumiu. Porque o noivo era a atração principal, né? Total. Total, As fotos total. dele na pista são as Não, melhores. As melhores. O São mais as empolgado. melhores. Ele falou que foi a melhor festa da vida dele. E realmente foi a minha também, só que eu aproveitei de uma forma diferente. Mas é como ele falou, às vezes até eu tava me torturando, que eu pensava assim, ai meu Deus, mas parece que eu não aproveitei, parece que eu não tava lá. Aí ele falou, amor, mas tu aproveita de um jeito diferente. Eu sou assim, ele é empolgado, ele é 200 por hora, ele é festeiro, não que eu não seja, mas de um modo mais reservado. Então a minha preocupação era os convidados. Dar atenção, né? Era a atenção, o pessoal me chamava, eu ia conversar e ficava lá conversando, daqui a pouco tava saindo outro, chamava e ficava lá conversando. Ele não. Ele pegou, olhou pra mim e falou assim, quem quiser que vá lá na pista, eu tô lá na frente. Quer me cumprimentar, vai lá. E né? foi lá que ele ficou. Foi. Pra tirar... Cada vez que eu precisava falar alguma coisa, eu falei, ai meu Deus, eu tenho que tirar o Jean da Como? pista. Como? E é engraçado porque muitos noivos, quando... Assim, 90%, pra não dizer 90%, mas assim, 80% das mulheres já sonharam ou sonham em casar. Sonham com igreja, talvez não sonhem com vestido, outras sonham com vestido. E os homens, eles não vêm dessa percepção, né? Eles não vêm desse... Mas eu tô pra ver algum noivo que tenha se arrependido, tá? Eu não escuto, assim, falar, ai, me arrependi de fazer. Antes ele se arrepende, né? Ou faz alguns comentários assim, né? Só se for pra 250 convidados, né? Porque o Jean não parava de convidar gente. A gente teve uma questão ali com a lista de convidados, que a Ari já tava... Larissa, pelo amor de Deus, me ajuda. E o Jean queria convidar todo mundo. Gente, sorriu, já tava com o convite garantido. Aí eu falei, pelo amor de Deus, assim, para com isso. E eu acho que foi uma parte mais difícil pra mim, foi a lista de convidados. Eu não sei se é porque houve esse estresse de que convidar mais gente, convidar menos gente. Como a gente trabalhou com um orçamento, a gente começou com um orçamento baixo e terminou com um orçamento relativamente alto, né? Bem além do que a gente ia gastar. E ele não se importava com isso. Tipo, até ele se importou por um momento, mas depois ele assim, não, o que passar, a gente vai dar um jeito de pagar. E continuou convidando, então o limite foi 250. Foi menos, né? Acho que foi 230, né? Na verdade, o que a gente... O começo era pra... A ideia era... Ele queria 250, a Ari queria pra 200. E daí a gente... Falei, olha, 250 convidados não são 250 presentes. Eu sempre digo isso. Sim. Então, assim, quando a gente faz uma lista, claro, a gente não pode também convidar 300, imaginando que vá 250, porque se os 300 resolvem ir, tu precisa ter local para todo mundo. Mas já, pela grande experiência, numa margem, assim, a gente tem ali as faltas. Então eu disse, Ari, se convidar os 250, pode ainda ficar um pouquinho tranquila, que vai chegar ali nos 230, e foi isso. Isso a gente convidou ainda mais, né? Deu 294, né? E no fim acabou no 230 e poucos. A lista acaba sendo uma grande dificuldade, tá? Sempre, assim, ó, eu percebo que quando não tá muito definido na cabeça dos dois essa questão, é uma coisa que dá um empecilho. Por quê? A noiva quer convidar várias amigas e o noivo, às vezes, não quer convidar tanta gente. Então, a família do noivo tem muitos tios. Então, assim, o que eu indico nessa questão? E eu tentei fazer isso com vocês também, né? Mas é porque o Jean era diferente. O Jean não me escutava muito, ele ficava bravo comigo. Mas o que eu tento sempre dizer? A gente tem 2 perfis. A gente tem os casamentos que os pais pagam e temos os casamentos em que os noivos pagam. Hoje em dia, os noivos estão optando por pagar para não ter que pegar sugestão do pai e da mãe. E eles já falam isso, Larissa, a gente vai pagar mesmo, vai ser um casamento menor, porque eu não quero meu pai ou minha mãe dando palpite nos convidados. Mas a gente entende que quando é um casamento mais tradicional, que foi o caso de vocês, em que daí os pais colaboram com isso, o que eu tento dizer? Então, vamos supor que sejam 200 convidados, né? A gente pega 50% para os noivos, o outro 50% divide entre a família do noivo e da noiva. E acaba funcionando bem. Então, 200 convidados ficariam 100 para vocês dois
e o outro 100 ficaria 50 para a família do noivo, 50 para a família da noiva. Pode ser feito uma proporção menor também. Se quiser fazer 70, 30, enfim. Mas é uma porcentagem que acaba ajudando um pouquinho, porque é a coisa mais chata. A gente quer convidar todo mundo, Sim. né? A gente quer estar com as pessoas lá, mas não dá. Porque o orçamento é baseado no número de convidados, então tudo aumenta. Para a filmagem, pode não modificar no valor final, mas assim, o buffet, a gente depende disso, né? O número de cadeiras, o espaço, a bebida. Então, Na tua parte também, né? Mais pessoas para poder só, atender, eu acho. na minha parte é pouco, assim. Tipo, até um X de convidados eu consigo trabalhar, porque a minha equipe é grande, tá? Então, assim, trabalha sempre eu e mais 4 assessoras. Então, eu sempre falo, antes de ver valor de assessoria, preste atenção na equipe. Sim. Porque isso é bem importante. E depois, quando passa de 250 convidados, daí eu vou botando outras assessoras para ir ajudando com as outras coisas. Mas, principalmente bebida e buffet, é o que mais interfere. Né? Então, quando a gente começa a pensar no valor da festa por convidado, fica diferente. Então, uma coisa é tu ter um orçamento de 50, 80 mil no casamento, e outra é tu entender que cada convidado vai custar R$800. Aí eu já tive noivos que diziam assim, não, esse não vale 800. E daí fica mais fácil de cortar da lista. Mas essa é uma média? R$800 por convidado? Não, tá. não tem uma média, assim, porque tudo vai depender do estilo, do que vai ter. E das faltas ali, existe uma média de falta? Eu faço 2 médias para as faltas. Eu faço a primeira, dos convites. Então, tinha 290, mas a gente já sabia que alguns eram de fora. Então, quando tem convidado de fora, 30% de falta. Tá? Então, assim, é um casamento num outro local, tipo em São Martinho, e daí o pessoal é tudo de Tubarão, Criciúma, enfim, pode botar 30% de falta. Tá? Se é em Tubarão e os convidados, a maioria daqui, em torno de 15%. Mas depois que é o que pega. Quando está confirmado, ainda tem falta. Então, eu tenho já esse controle, eu faço uma conta diferente, eu explico sempre para os noivos, tá? A gente sempre deixa isso bem claro. Nós vamos confirmar para o buffet X, porque ainda vai ter falta mesmo das pessoas que confirmaram. E, ultimamente, eu tenho quase cravado ali no número. Porque as pessoas, às vezes, confirmaram e elas não têm a percepção, convidado, você que é convidado, preste atenção, confirme presença e vá. E se não for, avisa 15 dias antes. Porque é o tempo que a gente confirma o buffet. Então não adianta a pessoa não vai um dia antes, eu não vou poder ir. Putz, tu já pagou por aquela pessoa. E um buffet, 10 que faltam é quase R$1.000, dependendo do valor do buffet. Né? Então, com R$1.000, o que tu faria com R$1.000 a mais no teu casamento? Bastante coisa. Né? Então, parece pouco, mas assim, dá pra te colocar outras coisas. Sim. Imagina uma pessoa que não fez a filmagem e daí ela não tem esse controle, ela não tem uma assessoria, ela não tem essa experiência, e daí ela paga pro buffet as pessoas que ela convidou, e daí ela tem 30% de falta, tu imagina. Quase dá pra pagar a filmagem. Sim, imagina. Então, olha o transtorno. Então, às vezes, nas minhas redes sociais, eu falo um pouquinho sobre isso, tá? Convidado, seja legal, confirme presença, né? Então, são coisas que ajudam bastante. E até pelo lado mais emocional também, né? Convidou porque realmente queria que aquela... Confirmou, né? Exatamente. Ficou feliz por aquela pessoa estar lá, né? Não de convidou à toa, né? Isso, tu deixa de convidar outras pessoas para dar preferência por outras, né? Sim. E eu acho assim, até eu comentei isso com o Jean, que a pessoa que falta é porque não avisou que não vai, é porque não teve a experiência de organizar um evento. Não tem noção de gastos, ou então não tem noção mesmo. Porque eu acho uma extrema falta de consideração. Justamente claro, por né? isso Tem que o Lucas exceções, falou. né? Tem exceções. Lógico, motivo de doença. Mas tu sabe que a exceção avisa? Verdade. Assim, pode ter exceção, pode. Pode. Uma pessoa pode ter ficado doente, como eu tive num casamento que o convidado já estava confirmado, a pousada estava paga, e ele mandou mensagem, olha, eu tô com dengue, infelizmente eu não vou poder ir. A gente já tinha confirmado ele, mas claro, como eu já tinha aquela margenzinha, né, dos convidados, não afetou no orçamento. Então, assim, porque a gente já tinha esse cuidado, essa preocupação, mas assim, convidado que confirma e não vai,
era aquele convidado que não precisava estar na lista. Porque as pessoas que realmente se importam com os noivos, se importam com tudo, elas vão avisar. Sim. Mesmo que seja um dia antes, por um imprevisto, por uma emergência, elas vão avisar. Então, assim, pensem bem quando a gente vai fazer convite, né? Para todo mundo que está começando a organizar a lista, é importante que pense muito nisso. Fulano, tô na dúvida. Se caísse uma chuvarada, igual a gente falou no episódio anterior, ficaria na chuva durante a cerimônia? Não. Então não vai. Então corta da lista. Né? Porque o casamento, a gente quer as pessoas que estão lá vibrando pela união, sim, né? Que estejam lá na mesma sintonia que vocês estão, na mesma felicidade. Então, isso, assim, pra lista ajuda. Se acha que essa pessoa não vai dar tanta importância, corta. Ou bota numa lista reserva, né? Com relação a isso. Me lembrei também de uma coisa, Lucas, que eu não tinha acompanhado ainda, foi como é que foi a experiência da filmagem do ensaio. Porque a gente vê muitas fotos, né? Eu tenho acompanhado muitos ensaios, até porque eu acompanho os ensaios das minhas noivas. Mas eu não tinha pego ainda a filmagem do ensaio. Como é que funciona esse combinado com eles? Então, o que acontece? Hoje a gente tem indicado os noivos a trocar, às vezes, o ensaio pelo semi-day, que eu particularmente acho bem emocionante, né? Tem noivos que acabam, a gente não quer realmente mesmo, tal, e aí a gente faz essa opção do ensaio, né? E aí, como é que a gente usa também o ensaio? A gente faz no formato Love Stories, muitas vezes, contando a história deles. Fica muito legal também, e aí substitui o semi-day, né? E tem noivos que, eu não vou falar no dia do casamento, então já fala lá no ensaio, a gente monta essa história, aí sim, né? A gente faz esse semi-day com essas falas lá no dia do ensaio, faz uma mescla, né? Mas para mim é bem legal também, o ensaio da Ariana também foi muito legal, muito lindo, assim, a gente pegou um pôr do sol bem bonito lá na serra. Para mim é outra parte bem emocionante também, bem legal. Tempo. Tem prazo, assim? Qual seria o prazo ideal para a noiva procurar para fazer a filmagem? Né? Ela quer fazer o serviço, o que ela... A gente aconselha, assim, geralmente, um tempo antecede ali o casamento, em torno de 2 meses, 1 mês no máximo, assim, no máximo mês estourando, porque a gente tem um prazo ali de edição, o pessoal da foto também, né, tem todo aquele prazo de editar as fotos, escolher muitas vezes para pôster, banner, alguma coisa que vai lá no dia do casamento, né, então a gente indica 2 meses. O que acontece? Tem noivos que, o meu casamento vai ser em outubro, novembro, já começa a esquentar um pouco mais, mas eu quero fotos no frio, então a gente começa a fazer lá em junho, julho, vai para a serra, algum outro lugar mais frio, né? E já faz com bastante tempo antes, 4 meses, já fiz até com 1 ano de antecedência, não tem problema. É como às vezes os noivos, eu vou fazer uma viagem para tal local, eu já queria aproveitar e fazer o ensaio. Tranquilo também. Mas e esse deslocamento é tranquilo, assim, porque a gente vê, né? Muitas vezes, tipo, o casal vai para Gramado, vai para fora do país, assim, vocês também acompanham, sim, fazendo... Sim, bem tranquilo. Né? Tudo combinado certinho. Claro, a gente combina, né? Como para onde os noivos quiserem fazer, a gente grava tranquilo, né? E hoje a formatação, porque eu percebo que quando a noiva às vezes vem me perguntar, de filmagem, como é que funciona? Quantos minutos? É feito tudo? Eu acho que hoje em dia tá tudo mais moderno, né? Diferente de antes que se filmava toda a cerimônia, entregava aquele vídeo com tudo, que às vezes as pessoas ficavam lá meia hora assim, olhando. Eu percebo que isso tá bem diferente. O que tu... Então, diminuiu bastante os tempos, né? Hoje modernizou, hoje ninguém mais quer aquele vídeo de 1h30, 2 horas, né? Mas a gente tem um pacote ali que tem... O maior vídeo é de 30 minutos. Ele não é na íntegra, não é nada corrido, mas fica bem dinâmico. Eu acho que foi o que a gente entregou para a Ariana, né? E o que acontece? Aí todo mundo, antes de fechar uma filmagem, né? Eu não quero aqueles vídeos chato na íntegra ou aqueles vídeos mais curtos. Eu quero 2 minutos, 4 minutos no máximo. Chega na hora dela, ela, não, eu quero que tu mostre tudo, tá? Tem que mostrar tudo. E eu sei como é. Eu particularmente, assim, eu
eu gosto de entregar sempre um maior de no mínimo 20 minutos. Porque eu sei que vai fazer falta daqui 5 anos, 10 anos. A gente tem um momento ali que a gente fica só caçando as pessoas assim. E a gente combina a nossa equipe, filma mais crianças, pessoas mais novas e pessoas mais velhas. Porque é um momento que a gente não vai conseguir pegar depois, geralmente, eles na festa. Um vozinho geralmente não tá lá na festa, né? Então a gente gosta... Eu tenho uma cena muito linda num casamento em Nova Veneza, que a gente fez assim uma criança e dando um beijo assim num vozinho, um senhorzinho, enchendo de beijo assim, cara, pra mim aquela cena ali pode vir daqui 50 anos que ela vai valer a pena o vídeo, aquele registro só por essa cena em si, sabe? Imagina, depois essa criança já vai estar com 20, 30 anos e não vai ter mais o vozinho ali, né? Imagina. Ter uma lembrança, assim, bem... Então, para nós é bem importante, assim, esse vídeo, eu particularmente ainda gosto, um vídeo um pouco, no mínimo, 20 minutos, entregar, e aí a gente tem essas opções mais modernas, né? 2 minutos, 5 minutos, um trailer, 4 minutos, e tem aí os teasers também, né? Que a gente já faz formato vertical já diretamente para os stories ali, né? Que eu acho que assim, passou o casamento, todo mundo já quer. Tem um videozinho pra rede social, né? Sim. A rede social tá, inclusive nós fornecedores, né? A gente também fica assim, e aí, já tem vídeo, já tem foto, manda pra gente, não esquece de mandar pra gente, né? Porque acho que tá todo mundo querendo nesse momento compartilhar. Sim, né? E colocar, claro, a gente tem alguns casos de alguns casais que optam por não expor, não colocar, mas assim, eu acho que fica já todo mundo naquela expectativa que tá quente, né? E com relação a prazo, assim, o que hoje vocês costumam fazer? Pra Ari, por exemplo, como é que ficou? Ele te entregou tudo, Ari? Entregou tudo, uma caixinha bem bonitinha, tem até algumas fotos com os frames de algumas imagens, pendrive todo bonitinho, tudo certinho. É legal quando a gente recebe mais do que a gente esperava, isso, né? É legal a gente ver o cuidado, né, que a pessoa tem em fazer. A gente sabe que aquilo dali tudo tem uma dedicação, né? Então eu priorizo muito, eu adoro essas coisas, né? Eu sou muito de souvenir, eu adoro guardar, eu adoro receber, então adorei, bem cuidadoso com a entrega. Legal. Então, a questão de prazos, a gente coloca em contrato 60 dias úteis, dá 90 dias corridos, né? Mas a gente entregou da área, acho que menos de um mês, né? Acho que foi. Acho que a entrega em si deu um mês, o vídeo maior, né? Mas já teve, como dela já teve semi-day, o trailer dela a gente já entregou um pouco antes também. Então, tipo assim, a gente já teve em janeiro, como a gente estava mais folgado assim, de prazo, né? De eventos, a gente entregou em questão de uma semana o material todo completo, mas a gente coloca esse prazo por garantia, né? Acontece alguma coisa, algum imprevisto, a gente só para garantir a nossa mesmo. E a ideia mesmo. é assim, né? Quando tu entrega antes do que tá em contrato, o cliente vai ficar feliz da vida, né? Claro, entregar no que tá no contrato é o básico, né? Mas assim, tu receber antes também é bom por tudo isso. E assim, deixa eu te perguntar. Perrengue com outras equipes acontece? Por exemplo, lá eram 2 equipes diferentes. A gente tinha o pessoal da foto na cerimônia e o pessoal do vídeo. Nesse caso, nossa, correu tudo muito bem, assim. Mas já vi acontecer alguns problemas, que daí um passa na frente do outro. Como é que funciona isso ali no dia? Então, a gente trabalha... Não querendo causar muita polêmica. Não, a gente trabalha assim, cara, muito em harmonia assim com os outros profissionais. A gente já chega antes, até na semana assim, a gente já conversa, até porque a gente que conhece vários fornecedores, né? Claro, tem uns assim que acabam sendo, faz o teu que eu faço o meu, tudo bem, a gente entende e a gente tenta assim ser o máximo discreto para não atrapalhar. A gente chega com os fotógrafos antes, precisar, porque o que acontece, mudando um pouco de assunto, mas tem a ver. Hoje em dia a gente não trabalha mais com tripé na cerimônia. O que acontece? Para mim, cada câmera tem que ter um cinegrafista no casamento, né? Porque às vezes assim, o fotógrafo tem como dar só uma licencinha para a gente liberar lá o altar, para a gente fazer uma foto mais limpa, beleza? Cada um pega a sua câmera, a gente se conversa ali pelos comunicadores, se desloca, fica tudo perfeito. Se tu tem 2, 3, eu vou com 4 câmeras, mas 3 no tripé e um cinegrafista.
Então, tu não vai conseguir fazer isso, entendeu? Tu não vai conseguir se deslocar, tirar as pessoas, deixar mais limpo. Então, por isso também hoje a gente trabalha só com câmeras ou na mão ou monopé, né? Que a gente chama, para ter essa flexibilidade com os fotógrafos. Eu, particularmente, a nossa equipe, todo mundo sempre chega, e aí? Quer que eu chegue pro lado? Aqui tá bom, aqui tá atrapalhando. E é importante não tá... essa comunicação, né? Sim. Eu sempre também falo com os fotógrafos, por exemplo, eu explico pra noiva, eu não sou aquela pessoa que vai ficar arrumando o teu véu, teu vestido o tempo inteiro pra aparecer nas fotos e na filmagem. Eu entendo que quanto menos eu aparecer, melhor. Tá sendo meu trabalho. Exatamente. Mas eu sempre também deixo claro, dizer assim pro fotógrafo, se tu for bater uma foto de fundo e precisar arrumar, me avisa que a gente vai lá arrumar. Então, é importante, porque quando as equipes não estão em harmonia ou não tiveram uma conversa antes, dá atrito, Sim. né? Porque, claro, um quer fazer o seu trabalho melhor que o outro. E daí isso... E eu percebi que foi muito tranquilo isso, né? Não, sim. A equipe, sim, trabalhou super bem. Realmente, essa questão do tripé. Porque, às vezes, tem aquela foto que aparece o tripé lá atrás. E daí não dá de tirar, e, né? Mas dá de tirar depois no Photoshop. Não dá. Não dá pra ficar passando 50, 60 fotos no Photoshop para tirar a mesma coisa, né? Então, esse cuidado é legal. Ari, assim como a filmagem, que no caso no teu teve, é um dos top 1 de arrependimentos, fala pra gente assim, teve alguma coisa que tu gostaria de ter mudado no teu casamento? E o que aconteceu que tu foi assim, isso aconteceu, foi a melhor coisa que aconteceu no casamento? Caramba, o que eu poderia ter mudado que eu falei para as outras pessoas? Seria... Menos o noivo, né? Não, o noivo não dá. Não dá. Você já tá escolhido faz tempo. Uma coisa que eu me arrependi, assim, de ter feito foi ter colocado uma cauda pra festa no vestido. Eu me arrependi muito disso, porque o vestido era de tule, então não dava de prender. E eu queria tirar o calçado, botar o mais confortável... E não tinha o que fazer com aquele tule, e o pessoal ia pisando em cima, ia se rasgando, ia puxando, eu já estava com medo de cair, eu já estava com medo de estragar o vestido, então eu não relaxei enquanto eu não fiz aquele nó ridículo, que depois apareceu em todas as fotos. Me arrependi também por aquele nó. Depois pensei, eu podia ter tentado pegar um pregador que rasgasse tudo e depois acertava. Eu ainda sugeri pra gente fazer uma barra pra dentro. Não sei, assim, foi... Na hora que eu provei o vestido, eu até tive aquele toque de intuição, tipo assim, não vai dar certo isso. Mas depois, vai ficar bonito, na hora da valsa vai ficar bonito pra andar. Tu não sabe, eu não tinha experiência de vivência, então eu pensei assim, vai ficar legal para um vídeo, para uma foto, minha preocupação era o vídeo, a foto. Então eu entrei naquela onda e me arrependi. Então, noivas, pensem bem nas suas caudas, porque nem sempre vale a pena. Se quer aproveitar intensamente a festa, não tem como. Até porque, assim, isso foi uma coisa que a gente não comentou antes, porque eu sabia que o teu vestido tinha 2 saias. Uhum. Então, eu imaginei que a saia de cima ia ter a cauda e depois ia tirar e não ia ter a cauda. Sim. Porque eu falo isso para as minhas noivas sempre, assim, quando a gente vai escolher, eu falo assim, gente, cauda é lindo, cauda é maravilhoso, nas fotos fica deslumbrante, né? As fotos ficaram incríveis, mas assim, dá para fazer uma saia removível? Troca, porque não adianta na festa, vocês querem aproveitar. Sim. E daí, era o que tu queria fazer. Tu também não queria perder tempo arrumando uma solução mais bonita com o vestido. Então, sim, o nó... Quando eu te vi, né, com um nó, eu olhei e eu falei isso para uma estilista. Eu falei para ela assim, olha... É tão um pecado, o vestido tá tão lindo, e fazer um nó, alguma coisa, porque tão não elegante, dá. Acabou-se no nó. Mas é bom, assim, que dê essa dica. Fica aí uma dica bem importante para se pensar, né? Com essa questão do vestido. Tinha saia removível, não sei por que eu botei uma cauda também na fixa. Não sei. Foi ali instrução. Achei também que ia ficar legal. Como eu ia tirar a saia pra recepção, pensei assim, na hora da valsa... Sinceramente, sim, não sei os pensamentos que passaram na minha cabeça, mas é um arrependimento que eu tenho, assim, que eu olho e faço, caramba, foto do buquê, eu com aquele nó aqui na frente. Mas tudo bem, passou. Foi a hora foi o que deu pra fazer na hora, resolveu o problema de imediato, então... E a gente garantiu também, assim, né? A gente fez as tuas fotos antes. E isso também garantiu bastante, né? Isso faz uma diferença absurda, assim. Não me arrependo de ter me programado com antecedência para estar fazendo aquelas fotos,
Porque no momento da recepção não ia dar pra fazer, porque eu não ia estar com véu, eu não ia estar com outro vestido que a cauda era maior, e eu não ia estar sozinha, porque já tem outras pessoas envolvidas, eu acho que a gente fica um pouco mais tensa pra estar fazendo essas fotos. Então, não me arrependo, ficaram lindíssimas. E o momento que eu mais gostei, eu não sei, assim, eu gostei de tudo. Seria meio clichê falar que eu gostei de tudo, né? Porque tinha momentos assim que eu olhava e falava, meu Deus, quero congelar esse momento e lembrar pra sempre. Porque realmente estava todo mundo que eu gostava lá junto. E eu acho que, pensando, pode ter sido ali o brinde dos padrinhos. Eu acho que ver o pessoal ali foi uma energia tão boa, tão gostosa, ali, o pessoal se reunindo e dançando e gritando, todo mundo brindando. Aí eu pensei assim, eu escolhi as pessoas certas pra estar aqui. Era padrinho pra caramba, né? Eram padrinho 23 demais, casais, demais. 23 casais de padrinhos. Foi para bem organizar difícil. na cerimônia, assim, ó, foi... Mas, gente, era realmente todo mundo que a gente gostava, assim, que faz parte da nossa vida, tanto como pessoa individual, como casal. Então, foi a primeira coisa que a gente definiu, foram os padrinhos. Não teve alteração desde quando a gente definiu. Era bastante gente, era o que eu tinha mais medo. Até eu tinha perguntado pra Larissa, tem limite de padrinhos? Ela, não, mas eu achei assim, ela deve estar pensando que é pouco. É que assim, limite mesmo não tem. Sim. Eu não digo assim, pode tantos. Não, casamento a gente personaliza. Mas eu perguntei pra ti, faz sentido pra ti essas pessoas? Todas as pessoas que tu convidou pra ser padrinho, é importante? Vai fazer sentido? Se vai, ok. Tudo certo, né? Então, assim, eu sempre pergunto, a mesma coisa de criança. Larissa, tem... Gente, se não tem ninguém na família que tem criança, não precisa convidar uma criança aleatória para levar as alianças, se não faz sentido. E no Dari e do Jean, foi as avós que levaram as alianças. Então, assim, foi um momento muito emocionante, tanto para elas quanto para vocês, assim, foi bem importante. E isso é o bom. Porque depois, daqui a 10 anos, vocês vão olhar e falar, quer essa criança mesmo? Às vezes nem tem contato. Só para né? seguir a mesma coisa os algo. padrinhos. É preciso convidar o número exato de cada lado. Não precisa. Tanto que o nosso tinham casais, tinham solteiros e era ímpar. E o Jean não queria, não, número ímpar não pode. Eu falei, não tem dessa, faz ímpar os mesmo. individuais também, assim. Sim. Mas eu tenho alguém que não tem casal. Gente, deixa sozinho. Sim. Porque olha que desconfortável. Tipo, o Lucas é casado, né? Tipo... Aí, de repente, não tá há pouco tempo, daí convida uma outra pessoa para ser madrinha junto. É desconfortável. Eu também acho. Né? É desconfortável. Então, assim, essas orientações eu passo, né? Quer seguir a minha orientação ou não? Tranquilo, a gente modifica. Como no Jean, que eu disse, eu gosto de botar o noivo entrar primeiro. Ele falou, não, eu não quero, eu quero entrar depois dos padrinhos. E tá tudo bem. Porque para ele fazia sentido isso, né? Ele queria aquele momento e a gente super respeita isso, sabe? Então, é importante também que faça sentido para vocês nessa questão. E com relação ali às fotos, antes, é que a Ari escolheu, antes de ir para a igreja, ela passou no salão já pronto, fez ali uns 10, 20 minutinhos de foto e depois foi para a cerimônia. Então, essas fotos ali, antes dela, sozinha, com buquê na decoração, realmente fizeram toda a diferença, né? Foi muito legal, assim. E, Lucas, pra gente finalizar, o que tu acha, assim, hoje, que na questão da filmagem é o mais importante para aquela noiva que quer fazer, mas o orçamento dela talvez seja o mais apertado possível? Qual seria a tua indicação para que ela não ficasse sem vídeo, tipo, não tivesse esse arrependimento? Então, a gente, como tu falou, né? Tudo a gente personaliza, né? O casamento é personalizável, né? Não sei se existe essa palavra. Personalizável, existe. Mas, então, a gente, assim, tenta ajustar o máximo, assim, eu tenho pacotes lá com uma câmera. Que, assim, pra realmente dizer pro noivo, assim, a gente tá aqui pra não deixar de registrar, sabe? Mas eu não vendo ele. Eu forço a não fechar ele. Sim. Eu tento fazer de alguma outra maneira, com mínimo 2 câmeras, pra gente ter um negócio, eu entrego um vídeo mais curto, só um vídeo mais curto, pra pelo menos ficar um negócio legal ali, ela ter mais seguro também pra gente, né? Ela ter essa opção de registro, né? E como a gente até tava conversando em off,
não quero fazer, eu não quero fazer com um fornecedor A ou B. Gente, faz com alguém, mas não deixa de fazer o vídeo, né? Porque é super importante. Às vezes, assim, se não tem uma boa cerimonialista, um bom assessor ali orientando, às vezes tu acaba gastando, às vezes nem é investimento, mas tu acaba gastando, às vezes, com bobiças, coisas lá momentâneas. Isso acontece. Pô, o vídeo é essencial, né? Um vídeo, uma foto. Então, por isso, o sentido de uma boa assessoria, né? E aí tudo é um conjunto, né? Não adianta ter a melhor decoração e não ter o melhor vídeo, não adianta ter o melhor vídeo e não ter a melhor decoração, não adianta ter os dois e não ter uma assessoria boa, não adianta tu ter tudo e não ter uma festa legal, uma banda legal, um cerimonialista lá legal. Então, ou às vezes ter tudo e não convidar aquelas pessoas que mais se importam contigo, né? Tudo é um conjunto, né? Tudo é um conjunto, tudo é um conjunto. Quanto a isso, eu também sempre tento explicar. E assim, ó, o dia passa, né? E passa rápido. Então, eu gosto de dizer que precisa aproveitar, sim, todos os momentos, precisa estar com pessoas especiais. E com relação ao vídeo, assim, depois que passou o casamento, não tem mais como tu dizer, agora eu vou fazer depois. Não tem. Então, tem coisas que a gente pode deixar para depois, né? Quero fazer depois um ensaio, só eu e meu noivo. Pode fazer depois. Faz depois, tranquilo. Né? Porque eu tive uma noiva que falou, hoje ela pagaria qualquer valor para ter esse vídeo do casamento, que ela não fez. Uhum. E não dá mais. Né? Eu falei para ela, agora eu vou marcar as bodas de alguma coisa. A gente né? fez dessa forma. Na verdade, a gente optou pelo vídeo e deixou o álbum para fazer depois. Sim. É algo que daria para fazer depois. Sim. E assim, ó, hoje o vídeo é um evento. A gente se reúne na casa pra da família para ver o vídeo. Então, é muito gostoso, assim, o pessoal vendo, se vendo no vídeo, fica contente. É muito gostoso, muito bom. Como a Larissa ali falou, né? Que o dia passa tão corrido, né? Às vezes tem gente que, quando a gente tá fechando ali e tal, conversando, né? Eles, e aí? O que a gente faz no vídeo? Como é que a gente faz? Eu só falo, gente, deixa fluir. Só aproveita o teu dia da melhor maneira. O dia é teu, aproveita ele da melhor maneira. A única coisa que eu falo, principalmente para a noiva, na tua entrada, aproveita a tua entrada. Olha para os teus convidados, olha bastante para o teu noivo. Curte o momento, não precisa tu chegar lá no meio do corredor e tu já ter que seguir um protocolo, já ter que ir correndo para lá. Aproveita, olha pro teu noivo, se olha, porque é o momento mais legal, entendeu? Não é só pro vídeo, não é só pra foto, é realmente pros noivos, né? Aproveita esse dia, principalmente a entrada na noiva, né? Curte, eu fiz isso no meu casamento, né? Curti bastante, assim, é um momento mais lindo ali, mais... No meu casamento, só pra gente encerrar, eu tenho 2 arrependimentos. Eu não filmei. E eu não contratei uma cerimonialista. Eu falo isso até hoje, porque eu já trabalho com eventos há muitos anos. Então, assim, vou dar conta de fazer tudo, gente. Não, nem eu dei conta de fazer tudo no meu casamento. E hoje? A gente precisa... eu contratei, tudo ok, beleza, foi tudo certo. Mas no dia, tu precisa, é o mínimo, assim, ó. Né? Eu indico sempre, hoje eu indico sempre a assessoria completa, né? Uhum. Não tem que ver, porque é muito detalhe que as pessoas... não, só falta isso e aquilo. Não é só isso. Né? Tem é muita coisa, é estressante. O dia vai chegando e a gente vai vendo as coisas mínimas que tem para fazer. E quanto mínimas, mais estressante. Então tem que ter alguém para ajudar. É fundamental. Gente, tá acabando. Foi muito bom esse papo. É muito importante, né? A gente trouxe muitos assuntos polêmicos na questão de as pessoas não ter noção de tanto o quanto era importante, né? A filmagem é um tabu ainda, é uma coisa pra gente quebrar. E podendo mostrar isso para outras pessoas, eu tenho certeza que vai facilitar no processo da escolha do fechamento, sim, né? Escutar, ter essa experiência aí, de escutar realmente a noiva falar, né? O quanto isso foi importante. Quero agradecer a presença de vocês por terem aceitado o meu convite de estar aqui, né? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada pelo convite, foi um prazer. A gente que agradece, foi um prazerzão estar aqui contigo. Então vamos encerrar mais um episódio. Se ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, compartilha bastante para que todo mundo possa ter essas experiências e tirar suas dúvidas. Muito obrigada. Tchau.